Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos, a depender do horário que você estará vendo esse vídeo. Então, meus amigos, hoje eu quero falar a respeito de como viver uma vida extraordinária. Veja que o que eu vou dizer aqui não passa pelo lado como o mundo fala, como o mundo prega. Não é o lado humano, não é o lado carnal, não é o lado material. É uma vida vivida de fato e não existida. O que eu estou querendo dizer? Uma vida onde, quando chegar na velhice, próximo da morte, a gente possa olhar para trás e pensar: nossa, valeu a pena. Dizer o que São Paulo diz, né? Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Para isso, gostaria de começar essa reflexão com uma frase do beato Pier Giorgio Frassati, em que ele diz que viver sem uma fé, sem um patrimônio para defender, sem sustentar a verdade numa luta contínua, não é viver, mas fingir que se vive, ou seja, existir. Veja que uma pessoa, para estar viva, naturalmente ela está em ação. Seja o seu corpo, seja a sua alma, seu espírito, ela está em ação. E o mundo, fazendo um paralelo com um riacho, por exemplo, o mundo é como se fosse uma água corrente. O tempo, uma água corrente que está passando. Constantemente está passando. E aquela água que se passou, você não consegue pegar ela novamente. Só novas águas. Ou seja, o tempo que passou não tem como voltar atrás. Só que veja que numa água corrente, um peixe que é levado pela corrente, um peixe que não vai conseguir ir contra a corrente, será somente se for um peixe que já esteja morto. Uma coisa inanimada, um objeto que você joga na água vai ser levado embora, porque não tem vida. Agora, um peixe, um animal que nade, ele tem força, a depender da correnteza, da força da correnteza, de ir contra ela. Assim também somos cada um de nós. A vida está passando, o tempo está passando. As coisas na nossa vida passam constantemente. O tempo não dá para voltar, mas a moda do mundo, o modernismo, a maneira que esse mundo neopagão como está hoje, você consegue nadar contra a correnteza. Você consegue e deve ir na contramão. Você consegue e deve construir a sua maneira de se viver baseada na vida e na verdade, ambas com um V maiúsculo, que obviamente se remete ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí vem um questionamento: como? Como que eu posso viver essa vida? Jesus Cristo já deu essa resposta. Eu vou pegar aqui o Evangelho de São João rapidamente para vocês. Evangelho de São João, capítulo 3. Vou só achar aqui rapidinho. Capítulo 3. Onde Jesus conversa com Nicodemos. E lá no versículo, a partir do versículo 1, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou: em verdade eu vos digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Nicodemos perguntou-lhe então:
Como pode o homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, a quem não renascer na água e no espírito não poderá entrar no reino dos céus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito. Não te maravilhes de que eu tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com quem nasceu do Espírito. Nicodemos replicou: Como se pode fazer isso? Jesus disse: És doutor Israel e ignora essas coisas? Em verdade vos digo: dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se eu vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele creia tenha vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer nele já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Meus amigos, veja só o seguinte. Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o nascer de novo implica diretamente no nadar contra a correnteza. Para que você nade contra a correnteza, você precisa estar vivo. E quando eu falo estar vivo, eu não estou dizendo na vida carne. Estou falando na vida espiritual. Para ir contra os modismos, para ir contra o sistema, a maneira como as pessoas querem que você viva aí fora, a mídia, a televisão, as redes sociais, etc. e tal, você tem que estar vivo de verdade. Você tem que saber o que é viver de verdade. O que é ter uma fé para defender. O que é ter um valor a qual podem te tirar tudo, podem roubar suas vestes, sua casa, seu dinheiro, mas não lhe roubarão o principal, que é a sua fé, que é o seu amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida que vale a pena ser vivida, ou seja, uma vida com convicção, uma vida onde você possa chegar e falar valeu a pena, valeu muito a pena, se dá por uma vida onde você tem aqui principalmente a quem amar e a quem servir. Porque o ser humano só encontra uma felicidade plena sendo como Jesus foi. E como que Jesus foi? Jesus foi puro amor por onde ele passou. O homem muitas vezes é infeliz porque algum pecado carrega consigo, e principalmente o pecado do orgulho. Na sociedade moderna em que vivemos, é normal você ser individualista ou você ter uma falsa sensação de coletivismo. Porque muitas vezes tem uma falsa sensação de coletivismo, mas aquele que no seu grupo você exclui, você deseja a morte. É muito normal vermos isso nas mais diversas divisões políticas que temos por aí. Não é isso que Jesus quer para nós. O que Jesus quer para nós é que nós vivamos uma vida plena. E uma vida plena só se dá pela liberdade plena. E qual que é a maior liberdade? É a liberdade da alma. Libertar-se de si mesmo e unir-se a Cristo. É o renunciar a si e se unir a Ele. De que forma? Pela cruz. E o que a linguagem da cruz nos fala? É a linguagem da sabedoria de Deus. A linguagem da cruz é a linguagem da sabedoria divina. São Paulo já dizia isso na carta aos Coríntios, que os gregos pediam sinais, os judeus pediam os milagres, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Por quê? Porque a cruz
ela era um objeto, uma forma de morte da mais vergonhosa possível. O cara era pregado na cruz completamente nu e era motivo de escárnio e de humilhação por todos que lhe passavam. Mas o que Jesus Cristo fala para nós é que devemos abraçar a cruz, porque a cruz é quem nos santifica, é quem nos fortalece. O sofrimento não deve ser. Não, veja que eu não estou divinizando o sofrimento, mas estou dando um significado para o sofrimento, dizendo que é possível sofrer e não ser infeliz, dizendo que é possível você abraçar a sua cruz, você testemunhar Jesus, fazer o que precisa ser feito e ser plenamente feliz. A imagem do Pier Frassati diz isso. Olha o rosto dele. Eu escolhi propositalmente uma foto dele sorrindo, porque você nunca verá um santo, uma santa de Deus infeliz. Porque a realização de estar cumprindo algo que é maior do que si mesmo, que ultrapassa todas as suas limitações humanas, realiza um homem de uma tal maneira que ninguém possa imaginar. Porque nós homens fomos criados para o eterno. Tanto é que pergunte para qualquer pessoa que viva em função da matéria, ela pode já ter feito de tudo na vida dela. Sempre vai faltar algo. O cara pode ser milionário, já tem os melhores carros, as melhores mansões, sempre irá lhe faltar algo. A pessoa pode ter viajado o mundo inteiro, vivido, feito de tudo na sua vida. Sempre irá lhe faltar algo. E por que isso acontece? Porque o coração do homem palpita, suplica, ele geme, grita, pede por Deus. Porque é somente Deus, que é infinito, que pode satisfazer as ambições, os anseios, as vontades do ser humano por algo que lhe dê um significado pleno. Então, qual que é o problema das pessoas hoje em dia, no contexto geral? Às vezes se foca tanto naquilo que é terreno, na matéria, nas coisas, nas pessoas, e se esquece de Deus. Às vezes se esquece de colocar no âmago do seu ser, ou seja, no centro da tua vida, Deus. E quando Deus fica para escanteio, a nossa vida perde o significado. Viver sem uma fé, como o Pir Frassati fala, sem um patrimônio, sem ter algo que realmente lhe dê um sentido pleno, parece que está sendo, como diz aquela canção, deixando a vida nos levar. E não é isso que Jesus planeja para nós. Ele não quer que essa vida com V minúsculo nos leve, mas ele quer que a vida plena e a vida com V maiúsculo, que é Jesus Cristo, nos preencha. Meus amigos, uma vida livre é uma vida plena, porque fomos feitos à imagem de Deus, e Deus é perfeitamente livre, perfeitamente inteligente, e muitas outras características que, ao nos fazer a sua imagem e semelhança, nós adquirimos. Por isso que somos livres. E como que somos perfeitamente livres? Vivendo segundo o que Jesus Cristo nos ensinou. Seremos somente perfeitamente livres quando o pecado não nos aprisionar. Às vezes o mundo tem uma ideia errada de liberdade e confunde com libertinagem. Minha gente, liberdade não é, nunca foi, nunca será fazer o que você vier na cabeça ou fazer as mais diversas depravações. Não é isso. Liberdade é você, por um bem maior, fazer aquilo que precisa ser feito por amor. A liberdade em Cristo se dá da seguinte maneira: eu me sinto tão livre, mas tão livre, que as coisas humanas, carnais, não me prendem. Minha alma já se elevou a tal maneira que só Deus consegue preencher. Então, de ser livre que a sua dimensão, o seu olhar perante as coisas, alcança níveis maiores, o seu olhar olha constantemente para o céu, é capaz de conseguir tocar, sentir Deus te abraçando, te amando, cuidando de ti. O homem perfeitamente livre é um homem onde bate
o seu coração cada vez mais forte quando sente e lembra que Deus está com ele e o ama. O homem perfeitamente livre é aquele que tem a quem amar, a quem defender, seja o seu familiar, sua comunidade, seja as pessoas pequeninas, as criancinhas, seus filhos, amigos, porque essa é a nossa função enquanto nesse mundo. Então, fingir que se vive é uma vida levada pelos puros prazeres. Isso é fingir que se vive, porque o prazer pelo prazer é uma prisão, e é uma prisão perpétua muitas vezes para muitas pessoas, porque te tira o foco das suas obrigações, te tira o olhar sobre aquilo que importa e você não evolui. Agora, uma vida espiritual, uma vida frutuosa em Cristo, te obriga naturalmente a buscar o melhor para si fisicamente, a querer treinar, fazer dieta, a querer cuidar de si, a querer se achar e se enxergar como o templo do Espírito, então se alimentar melhor, evitar abuso de álcool, evitar abuso de substâncias ruins, de remédios, que muitas vezes nos fazem mal também. Veja que a vida plena, livre em Cristo, nos faz ter um novo olhar sobre nós. Nos faz ter um olhar de amor para com Deus, para com os outros e para conosco mesmo. Por isso que Jesus nos falava, amar os outros como a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo. A vida livre, a vida feliz, é uma vida bem vivida e só se dá pela liberdade na fé e no amor e na verdade. Essa liberdade se dá pela entrega ao Espírito Santo no nosso coração, pela submissão da nossa vontade à vontade de Cristo e de deixar Ele guiar nossos passos. Dessa maneira, a vida se torna mais leve, porque você tem a quem confiar, e essa pessoa que você confia é uma pessoa que não irá te trair, nem virar as costas para ti. Independente da circunstância, da situação, estará contigo. Então, o homem espiritual, o homem que se entrega a Jesus Cristo, ele consegue enxergar a vida com outros olhos. Ele consegue enxergar as situações com outros olhos e fazer o que precisa ser feito e agir no momento exato. Porque é o Espírito Santo que lhe ajuda, que lhe aconselha, que lhe dá força. Tanto é um fato que Jesus dizia, como já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como Jesus Cristo é a vida, é a verdade, nós temos que ter plena consciência que se Jesus falou isso, minha gente, e todos os sinais, tudo o que aconteceu ao longo da história, Ele é Deus. E somente em Deus nós conseguimos aspirar coisas mais altas. Porque olha que beleza, nós somos criatura. Nós temos a oportunidade de nos assemelhar a cada dia mais ao Criador. Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra circunstância, isso é possível. Se você vai e cria um equipamento, aquele equipamento não será você. Se você vai e cria qualquer coisa, aquela coisa não será você. Mas Deus nos criou e Ele nos chama a ser como Ele. Veja que bonito que é isso. Então, a nossa vida só será plena quando vivermos uma vida seguindo aquele que é pleno, que é Deus. Veja como que o mundo nos aprisiona. Os prazeres nos aprisionam. Porque tira de nós o olhar da realidade. E às vezes é preciso entender que a realidade que vivemos fala muito sobre nós. Por isso que é preciso que a gente mude o nosso jeito, o nosso ser, que muitas vezes está mascarado pelo pecado, para viver verdadeiramente o nosso ser como devemos viver, para nos conhecer. Veja que a santidade, ela caminha junto com a maturidade. Porque Cristo era perfeitamente maduro. E a gente só vai conhecer o nosso ser plenamente nos aproximando dele. Porque quanto mais próximos de Cristo estamos, mais longe do homem carnal estaremos. Por isso que Cristo falou que é preciso renascer de novo em espírito. Porque quanto mais próximo dele,
mais teremos essa nova vida e viveremos uma vida plena. Vivendo uma vida plena, a gente se afasta daquilo que nos aprisiona, que é o pecado. Afastando o pecado, a gente enxerga melhor as nossas obrigações e a gente não perde mais o olhar, a visão daquilo que realmente importa. Por isso que, no dia de hoje, possamos entender que somos chamados para uma vida plena, uma vida que vale a pena ser vivida. E uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida renascida no Espírito Santo. Esse Espírito que recebemos no batismo, o qual todos os dias devemos pedir que nos guie, que nos dê força, que nos dê coragem e que nos ajude a ser semelhante a Jesus Cristo. Que nos ajude a viver uma vida não aprisionada, acorrentada ao homem velho, ao pecado, àquilo que nos aprisiona. Que muitas vezes, minha gente, o pecado nos impede de fazer as coisas que devemos fazer, as nossas obrigações. Você sabe muito bem. Às vezes você tem um pecado de estimação que está te aprisionando, que está te impedindo de enxergar as coisas, de fazer as coisas. Renuncie a isso. Confesse isso. Procure uma igreja e confesse isso com o sacerdote o quanto antes e se liberte disso. Viva uma vida plena. Viva uma vida com significado, com valores. Busque uma vida onde você possa se orgulhar. Busque uma vida onde você possa construir uma nova história. E que possamos pedir que Jesus nos ajude, nos abençoe, nos guarde, nos dê força para viver a vida plena, a vida no Espírito. Que o Senhor visite a cada um nesse momento, nosso coração, a nossa vida, e derrama sobre nós o seu amor, abrace-nos com o seu amor, para que possamos em Ti, ao sentir o Teu olhar olhando em nosso coração, em nossos olhos, possamos abandonar o homem velho, largar as nossas redes e Te seguir, largar o arado, a vida velha, as coisas que nos aprisionavam para trás e Te seguir e ser fiel a Ti. Que assim seja. Amém.